Olá, boa noite. Na bancada temos o cardiologista dos hospitais Sírio-Libanês e IGESP, Dante Senra, e o especialista em investimentos, Mauro Calil. Lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter com a hashtag Jornal da Cultura. Durante a escala em Boa Vista, em viagem para os Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro convocou a população para participar das manifestações do dia 15. Quando vazaram mensagens do presidente, há 2 semanas, ele negou que estivesse fazendo convocação para os protestos, mas agora assumiu publicamente. Bolsonaro falava para apoiadores em Boa Vista, Roraima, na escala com destino a Miami. Ele negou que o protesto seja contra o Congresso ou contra o Judiciário, mas é pró-Brasil, conforme afirmou. Não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário, é um movimento pró-Brasil. O presidente também negou que as manifestações sejam antidemocráticas, porque, no entender de alguns, provocam um choque entre os poderes. Quem diz que é um movimento impopular contra a democracia está mentindo e tem medo de encarar o povo brasileiro. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, também discursou, atribuindo descontentamento a certos setores. O que se criou nesse país, a rede de corrupção que se criou nesse país, que está sendo desbaratada por esse governo, tem prejudicado planos espúrios de muita gente. Doutor Dante, boa noite, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Mauro, boa noite. Prazer. Senhores, os apoiadores do governo afirmam que é preciso combater, fazer frente ao chamado parlamentarismo branco, que impede o executivo de trabalhar. Por outro lado, os críticos falam que os atos do dia 15 oferecem riscos ao país. Como os senhores veem os argumentos dos dois lados? Começa com o doutor Dante. Bom, primeiro que eu não acho que essa manifestação seja contra o judiciário, o legislativo e muito menos contra o Supremo. É a favor das instituições. É contra algumas pessoas, alguns indivíduos do legislativo, alguns nomes do Supremo Tribunal Federal, porque não existe democracia sem instituição. Eu acho que as manifestações fortalecem as instituições. Eu acredito também nisso, tá? Que a manifestação ela fortalece a democracia, povo na rua é democracia, ok? Agora, tem um aspecto aqui que eu gostaria de ponderar, que é o seguinte: eu lembro lá muito tempo atrás, né, com o Collor, ele convocou uma manifestação para que dessem apoio a ele, as medidas que ele tomava, etc e tal, e falou assim: vistam amarelo e vão às ruas, né, minha gente e tal. E foi aí que todo mundo foi de preto na rua e surgindo os caras pintadas, tá? Então, nesse aspecto, por melhor que seja intencionada essa convocação dessa manifestação, e por mais gente que vá na rua, é um risco político bastante grande, ok? E também acho, por outro lado, como falou o Augusto Heleno, né, o general Augusto Heleno, que realmente existem pessoas que estão incomodadas, né, porque estão acostumadas com um modo de governar que mudou. Então, esses aspectos a gente tem que ponderar e vamos ver o resultado dessas manifestações. Pode ainda não ser um choque entre os poderes, como alguns afirmam, mas o mal-estar já está posto, né? Porque pode haver um constrangimento aí contra o judiciário e o legislativo nessas manifestações, ou não? Pode existir sim, quer dizer, a gente não sabe como que as faixas, as bandeiras, as mensagens, os cartazes que as pessoas vão levar, o que estarão escrito e principalmente como serão fotografados e como serão mostrados, né? Então, nesse aspecto, realmente, eu acho que falta aí um pouco para esse governo, de maneira geral, um aspecto um pouco mais político de trabalhar nos bastidores para conseguir trafegar melhor e aprovar as suas propostas de modernização do país, que são legítimas sim, que todos nós precisamos, mas com menos embate e também sem nenhuma corrupção, sem nenhum mensalão, sem nenhuma propina. O comércio entre Brasil e Estados Unidos é um dos temas em pauta na reunião de hoje entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida.
Bolsonaro desembarcou esta tarde em Miami e de lá seguiu para o resort Mar-a-Lago, uma espécie de hotel e clube de luxo que Trump possui em Palm Beach. No encontro marcado para esta noite, além do comércio bilateral, Bolsonaro e Trump discutem outros temas, como a possibilidade de maiores investimentos dos Estados Unidos no Brasil, especialmente na área de infraestrutura. A questão da Venezuela, de onde o Brasil retirou todo o seu corpo diplomático, também consta da pauta. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou os Estados Unidos e o Brasil de armarem um plano de guerra contra o seu país e disse que Donald Trump está empurrando o governo brasileiro para uma aventura militar. Mauro, no mundo dos investimentos, o bom relacionamento pessoal entre os dois presidentes, Bolsonaro e Trump, pode ser um caminho para políticas americanas que beneficiam o nosso país? Sim, pode sim. Os Estados Unidos, querendo ou não, é uma grande potência econômica, é uma grande potência política, militar também, etc. e tal, e isso sim favorece. Quer dizer, eu sempre aprendi desde pequeno, né, que quando você quer fazer grandes negócios, você tem que estar perto de gente grande, né, que faz grandes negócios. Então, esse desenvolvimento é bom e essa proximidade eu vejo com bons olhos. E como você vê as chances do governo conseguir trazer a Tesla, que é esse fabricante de carros elétricos, para ter uma montadora aqui no Brasil? Temos boas chances? Eu acho que temos boas chances sim, tá? Precisa uma questão assim um pouco mais de mercado, de incentivo talvez para o carro elétrico, para o híbrido, etc., como já existem em outros países, mas o Brasil ele é atrativo, é um dos grandes mercados consumidores de automóvel no mundo, é o principal mercado da América do Sul e com grandes possibilidades de exportação. Vale lembrar que 10 das maiores montadoras do mundo estão aqui e poucos países têm isso, né? Então, é uma possibilidade. Vai ter que ter um arranjo, porque um carro elétrico ele não custa barato, tá? E também a gente tem que abastecer, etc. e tal, mas eu vejo com bons olhos e acho que temos grandes chances. A Suíça devolveu ao Brasil 27 pedras de diamantes e 4,5 kg de ouro que pertenciam ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, informou que os diamantes e o ouro foram adquiridos com dinheiro do esquema de corrupção comandado por Cabral. O valor das 27 pedras de diamantes, semelhantes a essas, e dos 4,5 kg de ouro, foi calculado por peritos em cerca de 20 milhões de reais. Preso desde 2016, Sérgio Cabral teve 360 milhões de reais em bens e dinheiro bloqueados pela Operação Lava Jato. A existência dos diamantes e do ouro depositados na Suíça só foi descoberta graças às delações premiadas feitas por 2 doleiros, que haviam sido encarregados de ocultar no exterior 100 milhões de dólares pertencentes a Cabral. A bolsa em queda deixou em pânico quem fugiu da poupança e da renda fixa atrás de ganhos maiores. Para especialistas, essa pode ser uma boa oportunidade para aplicar em ações e diversificar os tipos de investimentos. Depois que a poupança rendeu menos que a inflação no ano passado, o Caio decidiu mudar a forma de cuidar do dinheiro. Juntou as economias e investiu em ações na Bolsa de Valores. Mas uma semana depois, veio o susto. O coronavírus chegou, a bolsa despencou. E aí minha carteira em uma semana ficou tipo menos 5%. Os juros mais baixos fizeram com que muita gente que tinha dinheiro na poupança ou em renda fixa se arriscasse em investimentos mais ousados, aplicando na bolsa. Essa seria a melhor forma para evitar perder dinheiro. Isso até o fator coronavírus entrar em ação. O surto da doença causou instabilidade na economia. Na sexta-feira, o Ibovespa caiu 5%. A última vez que o índice fechou abaixo dos 100 mil pontos foi em outubro de 2019. No ano, a queda já passa de 15%. Além disso, estrangeiros já sacaram 44 bilhões e 800 milhões de reais na bolsa esse ano. A retirada já é maior que em todo o ano passado e supera a retirada de 2008, ano da crise financeira mundial. Tudo isso somado à demora no andamento das reformas tributária e administrativa e ao baixo crescimento da economia, tem deixado os investidores inseguros. Temos muitos problemas estruturais que não estão sendo sequer tocados. Na dúvida, ninguém compra e ninguém investe. No meio dessa tempestade, pode haver um espaço de oportunidade de investimento. Com a queda da bolsa, o preço das ações também diminui.
E esse é um bom motivo para aplicar nessa modalidade. Esse especialista acredita que com o controle do surto da doença, as coisas vão mudar e voltar a crescer. Veja se a estratégia está adequada para o tipo de objetivo que você quer para os seus investimentos, porque isso naturalmente vai passar, só que isso também depende de prazo e também depende de uma disciplina de alocação. Bola para frente, quero colocar mais dinheiro agora. Muitos especialistas que eu sigo falam que a hora boa de comprar é agora. Mauro, com a queda dos juros, muitos especialistas em investimentos tinham decretado o fim da renda fixa no país. Agora, com a bolsa despencando, para onde vai o investidor? Vamos lá. Bom, tem alguns aspectos aí a serem comentados, né? O primeiro é que o pequeno investidor, o investidor tradicional de caderneta de poupança, ele vai para a bolsa depois de um ciclo de alta. Ele fala, uau, esse negócio só sobe, ele olha a rentabilidade passada e acha que isso vai se repetir para o futuro. Bolsa de valores, a gente compra na baixa e vende na alta, ok? Então, quando a bolsa está caindo, aí sim é que é o momento bom de entrar, né? Quando está todo mundo desesperado, todo mundo chorando, falando, pô, tem coronavírus, isso e aquilo, etc. Aí é que é a hora de entrar, não é quando está fazendo festa. Então, agora é uma boa hora de entrar. Agora, essa questão do coronavírus, eu costumo dizer que foi a desculpa que o mercado precisava para sair. Quando a gente vai numa festa de criança, né, a gente espera apagar a velinha, né, dividir o bolo para então ir embora. Ninguém vai sair antes desse momento. A festa tá boa, tá tudo ok, mas fica ali, fica naquele negócio. O coronavírus veio para apagar a velhinha da bolsa. Então, estava tudo caro, estava tudo super valorizado. Chega um certo momento que fala, poxa, tem um evento aqui que está todo mundo saindo. Eu não quero ser o primeiro a sair da festa, mas como já 2 ou 3 ou 4 estão começando a sair, vou sair também. E aí vem o momento de realização de lucro e a queda. Doutor. Mauro, se permite, obviamente eu concordo com você, você é especialista nisso, mas a perda de valor de mercado das empresas exportadoras de commodities é uma realidade. Né? A Gerdau perdeu valor de mercado, a Vale, né, que são exportadores de minério de ferro, né? Isso não pode aumentar a instabilidade, o medo que as pessoas têm no mercado de risco, porque obviamente caiu, sem dúvida nenhuma. E quanto tempo vai demorar esse coronavírus? Ninguém sabe. A princípio ele está chegando no Brasil, né? Então, para a pessoa comprar agora, a pessoa se sente obviamente muito insegura nesse momento, né? Para você ter uma ideia, as agências reguladoras, por exemplo, como a SP Global Ratings, por exemplo, rebaixou a projeção de crescimento do PIB da China de 5,7 para 5 ontem. Né? Isso gera uma instabilidade no mercado, né? E uma insegurança de quem investe no mercado de risco ou não. Não, isso é verdade, tá? Agora, o que acontece no impacto prático mesmo é o seguinte, por exemplo, os contratos de minério de ferro, eles são negociados por 3 anos, 6 anos. Então, mesmo que morra metade da população da China, aquele minério será produzido e entregue e tem que ser pago. Entendeu? Então, esses pormenores é que pouca gente conhece. O que de fato aconteceu a gente está com um preço muito alto, as empresas estão muito valorizadas. E aí a gente perde valor de mercado para chegar num preço correto delas. Imagina, 30% do PIB chinês vem de mercado de manufaturado. Né? E hoje o mercado de manufaturado praticamente parou na China, né? Porque não tem a pessoa na fábrica, não tem a matéria-prima. É uma situação complicada, sem dúvida nenhuma. E veja daqui a pouco, o coronavírus não para de se expandir e deve causar prejuízos de 70 bilhões de dólares ao turismo. E ainda, brasileiros são os que mais praticam corridas para melhorar a saúde. É depois do intervalo. Fique com a gente. O novo coronavírus avança no Brasil. Subiu para 19 o total de casos confirmados da doença. De ontem para hoje, 6 novos casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde. 13 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Espírito Santo, 1 no Distrito Federal e 2 na Bahia. Um deles, confirmado agora à noite, foi uma transmissão local.
Segundo o Ministério da Saúde, 672 casos estão sob suspeita, 601 foram descartados. A paciente do Distrito Federal está internada em estado grave. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a pré-existência de uma doença crônica pode ter agravado o quadro. Doutor Dante, quais pacientes costumam evoluir mais rapidamente para um caso grave de coronavírus? Tá bem. São basicamente os pacientes idosos acima de 80 anos, onde a mortalidade chega a quase 15%, mas o paciente idoso é mais frágil para qualquer doença, né? É mais frágil, mais fragilizado se ele tiver uma dengue, chikungunya, zika ou até uma gripe, né? A mortalidade é maior, né? O fato é que ou o idoso ou quem já tiver uma doença debilitante, tipo uma doença pulmonar obstrutiva, crônica, uma bronquite, um enfisema, um diabético, um portador de doença cardiovascular descompensada ou de difícil compensar, de difícil controle, né? Essas pessoas têm uma mortalidade maior. Para se ter uma ideia, não existiu nenhum caso na China de morte de criança até os 9 anos, né? E a mortalidade de 9 anos até 39 anos é de 2 casos em cada 1.000 pessoas, ou seja, de 0,2%. Né? Se falar em mortalidade nesse momento é um pouco complicado no meio da epidemia, né? Porque tem muitas variáveis que você não está considerando. Por exemplo, a pessoa assintomática não é considerada como doente. Não é? Ou a pessoa, porque não manifesta, não procura assistência médica, e não tem que procurar mesmo, não é? E ela não é considerada como doença. Ou porque ainda tem gente que vai morrer da doença. Não é? Então, só se fala de mortalidade, só se tem uma taxa de mortalidade depois que a epidemia acaba. No meio da epidemia, se tem uma projeção da mortalidade, não é? O que se imagina que está acontecendo. Doutor, a experiência brasileira no combate H1N1, sarampo e dengue dão tranquilidade às equipes de saúde aqui do país para lidar com o novo coronavírus? Tranquilidade, não sei se é a palavra, dão um know-how, sem dúvida nenhuma. Né? É um know-how que a gente não gostaria de ter, né? Ninguém quer ter experiência com esse tipo de coisa, mas infelizmente ou felizmente para essa situação nós temos. Né? Nós temos experiência em isolamento e identificação de casos, né? Em medidas de prevenção e profilaxia. Isso, sem dúvida nenhuma, o brasileiro tem bastante e isso está se demonstrando aqui nas ações do Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma. O número de pacientes do Covid-19 pelo mundo passa de 105 mil. São mais de 3.500 mortes. A Argentina registrou o primeiro óbito na América Latina. Na China, um hotel com 70 pacientes em quarentena desabou. Foram resgatados até agora. Pelo menos 40, foram resgatados até agora. O hotel de 5 andares fica em Quanzhou, no sudoeste da China. O desabamento aconteceu no começo da noite, horário local. Ainda não se sabe o motivo da queda do edifício. No país, 99 casos foram registrados em um dia. É o menor número em 24 horas desde o início da epidemia. Mais de 55 mil pessoas receberam alta hospitalar. Na Alemanha, 45 novos casos da doença foram registrados em apenas 24 horas. Em Belém, na Palestina, locais sagrados estão sendo desinfetados. Viagens para dentro e fora do território estão restritas. Neste hotel, 15 americanos detectados com vírus estão em quarentena. Paraguai, Malta e Maldivas registram os primeiros casos de Covid-19. Um dia depois da confirmação do primeiro caso no Vaticano, o Papa Francisco anunciou que fará a oração de domingo por transmissão online, pelo menos até o próximo dia 15. A medida é para evitar aglomerações. O líder do Partido Democrático da Itália, Nicola Zingaretti, num vídeo publicado em uma rede social, disse que está infectado com um novo coronavírus. Anche io ho il coronavirus. A epidemia atingiu todos os territórios italianos. O país é o mais afetado pela doença na Europa, com mais de 6 mil casos e mais de 230 mortes. Escolas, o sistema judiciário e diversos pontos turísticos estão fechados. Uma pesquisa feita pela agência especializada em cenários econômicos, a Tourism Economics, apontou que o turismo global pode ter uma perda de 73 bilhões de dólares este ano, com a diminuição de turistas chineses, os que mais fazem viagens pelo mundo.
Nos Estados Unidos, o total de mortos pela doença chega a 17 e o de infectados a 370. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou estado de emergência após o número de casos do Covid-19 subir para 76 no estado. Só na cidade são 11 casos. A declaração permitirá ao governo acelerar a compra de medicamentos e a contratação de funcionários de saúde e limpeza. Doutora, a maioria dos casos confirmados no Brasil foram importados da Itália. Nas últimas 24 horas, a Itália registrou mais de 1.000 novos casos e mais de 200 mortes, 200 pessoas morreram da doença. O que a gente está vendo no norte da Itália deve se repetir, pode se repetir em outras partes do mundo? Em outras partes pode ser, mas é improvável no Brasil, né? Obviamente que a doença chegou, é uma realidade, né? Mas áreas de concentração populacional, de densidade populacional, como tem em São Paulo, por exemplo, o sul e sudeste é onde estão localizados a maioria dos casos, obviamente. Agora tem um caso no Distrito Federal, né? Isso vai se espalhar, sem dúvida nenhuma, mas é um motivo de preocupação, não é um motivo de pânico, né? Isso vai se espalhar porque é uma realidade, espalhou em todos os continentes, só não tem na Antártida, né? Mas áreas de grande concentração, como existia na Itália, naquela região, nós não temos no Brasil. Além disso, as medidas, eles foram pegos mais ou menos de surpresa. Aqui nós tivemos, sem dúvida nenhuma, maneiras de fazer a prevenção, de fazer a identificação e o isolamento das pessoas. Não creio que nós vamos nem chegar perto do que está acontecendo na Itália. Doutor, por que a demora da Organização Mundial da Saúde, da OMS, em declarar pandemia de Covid-19 no mundo? Porque quando você declara a pandemia, de alguma forma você está dizendo que a Organização Mundial de Saúde falhou com medidas de prevenção ou de impedir que o vírus se disseminasse, né? Isto é, sem dúvida nenhuma, uma pandemia. Não, o governo brasileiro já tem insistentemente pedido para que isso seja feito, né? Porque muda a maneira de prevenção, a maneira de contágio, a maneira de proteção da sua população, né? E não existe dúvida nenhuma, isso deve ser feito nos próximos dias. O último vírus que ele declarou como pandemia foi o H1N1 há 10 anos atrás. Hoje já tem dados, sem dúvida nenhuma, para se declarar pandemia, isso deve ser feito nos próximos dias. Uma pesquisa feita em 42 países, incluindo o Brasil, mostrou que metade das pessoas considera que a democracia funciona mal. Seria uma realidade sem volta? Para responder a esta pergunta, foram ouvidos pensadores do Brasil e também do exterior. Eles analisam a crise da democracia num programa especial de 1 hora, produzido pelo jornalismo da TV Cultura. O autoritarismo está no ar. Vai ao ar neste domingo, às 10 horas da noite, com reapresentação no próximo sábado, no mesmo horário. A democracia está sob pressão. Em vários lugares, protestos abalaram governos e derrubaram a confiança no sistema político. Nós temos no Brasil esse problema, não é só no mundo, tem aqui também. Quer dizer, as pessoas não acreditam na classe política, nos partidos, há uma desilusão, com algumas razões. Mas não há um pensamento, então o quê? Então nada, então é a ditadura. Il n'y a pas encore un souhait collectif, une préférence majoritaire dans les peuples pour abandonner la démocratie. O resultado da insatisfação popular com um modelo que não tem oferecido respostas às demandas sociais é a eleição de governos populistas, nacionalistas e autoritários. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E o Brasil, como se encontra? Esse governo foi eleito com a promessa de destruir as instituições. Ele foi eleito para destruir o sistema político, para destruir o sistema. Essa promessa que foi feita durante a campanha, ela está sendo cumprida. Mas afinal, qual o risco do mundo reviver uma experiência totalitária? Manifestações racistas, antissemitas, homofóbicas, contra muçulmanos e imigrantes crescem em vários lugares. Não há solução fora da democracia. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Mas a solução
ela tende a ser mais sustentável do que soluções de curtíssimo prazo, que mais lá na frente vão cobrar um preço altíssimo da humanidade. Mauro e Dr. Dante, vocês veem que a democracia está sendo ameaçada pelo governo Bolsonaro neste momento de alguma forma? Absolutamente. O que se chama esse governo de fascista, quer dizer, as pessoas estão desqualificando o termo fascista, porque o princípio do fascismo é que o Estado coordena tudo, é tudo pelo Estado e para o Estado. Até onde eu sei, esse governo foi eleito com promessa de privatização, de diminuir o tamanho do Estado. Né? Uma frase do presidente é que é menos Brasília e mais Brasil. Eu vejo de outra forma esse governo. Existem alguns embates com a imprensa, mas eu vejo isso de forma legítima. Eu também não acho que a democracia está em risco com esse governo, muito pelo contrário. O que eu acredito é que muitas pessoas que mamavam num sistema outro, né, vamos dizer assim, perderam essas tetas para mamar no governo e aí estão falando barbaridades por aí, e essa mentira repetida muitas vezes parece ser uma verdade. Aumentou para 41 o número de vítimas fatais em consequência das chuvas e deslizamentos de terra que atingiram a Baixada Santista nesta semana. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros informaram que, além das vítimas fatais, 39 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas foram suspensas em Santos e São Vicente, mas continuam no Guarujá. Moradores ajudam os bombeiros na busca pelos vizinhos ou parentes que desapareceram. Em Salvador, as chuvas caíram entre a noite passada e a manhã deste sábado. Causaram estragos em vários pontos da cidade. Houve inundações e deslizamentos de terra em diferentes bairros da capital baiana. Muitos moradores perderam todos os bens. A previsão é de que a chuva deve continuar em Salvador e áreas próximas. Em Fortaleza, as chuvas também provocaram alagamentos em diversos bairros. Esse motorista lutou contra a corrente para tentar salvar o veículo. Nas últimas horas, choveu em mais de 100 dos 184 municípios do Ceará. Na maioria deles, os moradores consideraram as chuvas como uma bênção. São Paulo cedia neste fim de semana o maior evento felino da América Latina. Tem animal peludo, como o rolo, esse gato persa de 1 ano com cara de preguiçoso que deixou a Luísa encantada. Qualquer gato é muito fofo, né? Mas principalmente o persa, que ele é todo peludão, ele é todo carinhoso, todo macio. E tem gato pelado, como a Tatiana. Ela é de uma raça russa surgida há 34 anos, fruto de uma mutação genética. Ao todo são quase 300 animais de 22 raças. Essas 22 raças diferentes chega a ser um número recorde num evento. Alguns são bem raros, como o Laicói, apelidado de gato lobisomem. Este aqui é o primeiro da raça nascido no Brasil. E o gigante Irineu, da raça Maine Coon. De origem americana, ele pode chegar a 11 quilos. As pessoas chegam, ficam um pouco receosas por causa do tamanho, principalmente quem nunca viu, né? Quem nunca viu de perto. Tem ainda gato com olho que parece ouro e com um rabo que parece de coelho. É o Curilian, uma raça que sofreu uma mutação e vive num arquipélago na Ásia. Gatos como estes chegam a custar R$5.000, mas nenhum aqui está à venda. Criado há 40 anos, o Clube Brasileiro do Gato promove estes encontros como qualificatória para o Campeonato Mundial de Felinos. Nos últimos anos, o Brasil ganhou destaque. A Fênix, essa siamesa de 2 anos, ficou em primeiro lugar em 2018, na Finlândia. Tem um padrão para a raça muito perfeito. Então foi isso que fez com que ela ganhasse. Os protagonistas desse evento estão ali, mas o que movimenta mesmo o mercado de animais de estimação no Brasil são estes produtos aqui. E olha que é um mercado que só no ano passado cresceu 3 vezes mais do que o PIB do Brasil. Foram mais de 35 bilhões de reais em vendas. Tem produto de todo tipo, até mesmo semi-joias para quem quer exibir toda a paixão pelos gatos. O dono do gato gosta de mostrar que ele gosta de gato, então brinco, anel, colezinho. E vocês transformaram paixão em negócio. Com certeza. Sim, sim. E veja daqui a pouco, a Cultura transmite o basquete feminino neste domingo ao vivo.
E ainda, a Justiça do Paraguai pede prisão preventiva para Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão. A gente volta em instantes. A corrida de rua já virou moda no Brasil. Atrás de saúde, pelo menos 6,5 milhões de brasileiros acordam animados para praticar a atividade física. Foi o que revelou uma pesquisa global feita com 25 mil corredores de 9 países. Disposição e tênis apropriado é o que o vendedor Rossano Biava precisa para correr pelo menos 5 quilômetros 3 vezes por semana no entorno do Horto Florestal, na capital paulista. O resultado é visível, 22 quilos a menos entre janeiro de 2017 e 2019. Ele já participou 3 vezes da São Silvestre, a maior corrida de rua do país. A mudança começou há 3 anos e meio, motivada por preocupações com a saúde. Estava sentindo que eu estava muito acima do peso e passando mal na frente de cliente, a respiração muito ruim e assim eu não conseguia fazer atividade física nenhuma e aí eu comecei a correr. Os brasileiros são os que mais praticam corridas para melhorar a saúde. 22% afirmam que fazem isso. É o que revela o estudo Por que Corremos, feito pela maior plataforma digital de conexão esportiva do mundo, que tem aplicativo e site com 25 mil corredores de 9 países. Em relação a outros corredores das Américas do Sul e do Norte, Ásia e Europa, os brasileiros são os que mais gostam de planejar rotas, 27% contra 22% da média global. Acordar empolgados ao soar o despertador, 17% contra 8%. E cruzar a linha de chegada, 70% contra 63%. O brasileiro é um país tropical e a corrida de rua, por exemplo, ela é feita de uma maneira que vira uma festa. O especialista em medicina do esporte afirma que não precisa se preparar muito para iniciar a prática. Para todos nós que queremos ter saúde, a corrida moderada traz essa vantagem, sem muita mão de obra não, do ponto de vista físico. Doutor Dante, a corrida previne quais doenças? Bom, tá bom. Apesar da pesquisa, essa iniciativa das corridas é fundamental porque 46% do brasileiro é sedentário. Então é uma manifestação de apoio à atividade física que é muito bem-vinda, porque o sedentarismo dobra o risco e a chance de você ter doença de coração, por exemplo. Né? E a atividade física, ela previne outras doenças, porque ela diminui todos os fatores, quase todos os fatores de risco que são mutáveis. Né? O sedentarismo, por exemplo, ele piora a obesidade, ele piora o colesterol elevado, ele piora a hipertensão e piora até o tabagismo, que as pessoas que correm fumam menos ou fumam menos porque já estão correndo ou fazendo atividade física. Né? Então, você diminui todos os fatores de risco, você melhora aspectos, obviamente, emocionais, né? Melhora, hoje a corrida é um coadjuvante importante no tratamento de depressão e de ansiedade, de aspectos psíquicos da personalidade. É verdade, né, que corrida trata depressão e ansiedade melhor que remédio? Tem essa lenda. Não tem trabalho que compare os dois, mas é verdade que ela melhora sem dúvida nenhuma, é verdade que ela faz parte do tratamento. A atividade física, não necessariamente a corrida. Né? Agora, é preciso que você tome algumas precauções para iniciar a corrida, porque a atividade física previne doenças de coração, né? Se você não as tem. Se você tem, ela te expõe a problemas. Então é preciso que você faça uma análise com o seu médico para saber se você pode correr. E ela, sem dúvida nenhuma, é bem-vinda porque ela previne outras doenças e previne, sobretudo, as doenças do coração. E quais os benefícios para o cérebro, doutor? Para o cérebro, mais do ponto de vista emocional. Há alguns trabalhos científicos dizendo que melhora conexões das sinapses, que é a maneira com que é feita a propagação do estímulo nervoso, mas, sobretudo, do ponto de vista de ressocialização, de melhora da autoestima, eu acho que esse é o efeito maior
o cérebro, né? Mas para a atividade, para o corpo, sem dúvida nenhuma, a corrida reduz a morbidade, as doenças e a mortalidade, sem dúvida nenhuma. A Justiça do Paraguai pediu a prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho e de seu irmão, Assis. O jogador e o irmão chegaram algemados para prestar novo depoimento neste sábado. A promotoria pediu a prisão preventiva, alegando risco de fuga para o Brasil. Ronaldinho e Assis são acusados de entrar no país com passaportes falsos. Eles estão detidos numa cadeia em Assunção. Segundo a defesa, eles foram ao Paraguai participar de um evento beneficente, mas os organizadores também estariam às voltas com a justiça. Basquete feminino é com a Cultura. Amanhã tem transmissão ao vivo a partir das 3 horas da tarde. Começa amanhã a 10ª edição da Liga de Basquete Feminino, que será transmitida pela TV Cultura todos os domingos no início da tarde. O atual campeão do torneio é o Sampaio Corrêa, que na decisão do ano passado derrotou o time de Campinas. A abertura da edição deste ano, que conta com 8 equipes de 4 estados, será um duelo paulista entre Ituano e Santo André. O jogo, que você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Cultura neste domingo, Dia Internacional da Mulher, começa às 3 da tarde. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 73 anos, o poeta e compositor Jorge Salomão. Ele é autor de dezenas de letras gravadas por grandes nomes da MPB, como Marina Lima, Adriana Calcanhoto e Cássia Eller. Meu olho também vai. Jorge Salomão havia sofrido um infarto no mês passado, quando passou por uma cirurgia para implante de 3 pontes safena, uma válvula e stents. Irmão de Vali Salomão, também poeta, que faleceu em 2003, Jorge estava preparando um disco com composições gravadas por grandes artistas. Em 1975, Gilberto Gil gravou um de seus grandes sucessos, Jeca Total. Jeca Total deve ser Jeca Tatu, presente, passado, representante. O Jornal da Cultura fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Dante Senra e do educador financeiro Mauro Calil. Muito obrigada, senhores. Ótima noite. Sim. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura e também a nossa conta no Instagram, @jornalismo TV Cultura. Em nosso Boa Noite de hoje, deixamos vocês com imagens que tratam do maior projeto já lançado até hoje para a busca de vida extraterrestre. O trabalho está concentrado numa rede de radiotelescópios instalada no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Afinal, será que estamos sozinhos no universo? Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite.